Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial aqui na tela da Rede Super. Blessing Show, seu talk show cristão sobre empreendedorismo, arte e fé. Mais um dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar de trajetórias incríveis que inspiram, trajetórias de fé. E hoje eu trouxe uma amiga muito especial. Conectamos recentemente, mas vocês sabem aqui, né, que as conexões, elas são dos céus e parece que a gente conhece há tempos e eu quero muito que ela compartilhe aqui a história. Deixa eu falar um pouquinho dela. Ela é casada com o Xavier há 20 anos, mãe de uma menina linda, uma princesa que eu também conheci esses dias, designer de interiores, pós-graduada em paisagismo e psicologia, uma verdadeira inspiração. Ela que tem projetos incríveis para compartilhar, vai contar tudo pra gente. Com vocês, Lu Almeida. Obrigada. Prazer. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tô super feliz por você ter aceitado. Nos conectamos num café muito especial, que eu gosto de falar dos lugares, né, que a gente conecta. Café da nossa amiga Daiane Lima, Entre Amigas. Maravilhoso lá, né, amigo, o café? Maravilhoso, um momento que Deus separou para nós, né, para falarmos dele, vivenciarmos o amor dele e conectarmos com tantas mulheres fantásticas. É muito incrível. É um e momento você especial. sempre vai? Qual é a vez ali? Não, eu fui a segunda vez que eu te conheci. Foi muito vez. recente. Eu fui convidada pela Jaine, para uma amiga super E especial. Jaine, vamos mandar um beijo pra Jaine. Jaine, beijo pra você. Vai vir aqui no programa. Virá, tem uma história linda já convidei. pra contar. Quero saber. Uma mulher poderosíssima. Me conta de você. Nasceu em Curitiba? Não, eu sou de Apucarana, no interior do estado. Uma cidadezinha bem fofa. E vim pra cá com Apucaranense. Apucaranense. Vim pra cá com 23 anos. Mas eu falo que Curitiba... Eu não nasci em Curitiba, mas ela nasceu em mim. Olha que lindo. Porque foi a cidade onde realmente eu fui abençoada e ganhei o meu maior presente, que foi a minha família. Que bênção. Você vai falar disso ainda, mas eu quero saber ainda do antes. O seu lar era cristão? Não, a minha mãe era uma mulher católica com uma fé absurda. Meus pais eram católicos. Mas a história da minha mãe é sempre linda e ela era uma mulher... Eu costumo dizer que a minha mãe foi o maior exemplo de fé que eu já conheci. E ela foi inspiradora uma vida toda e, por incrível que pareça, não foi ela que me levou à conversão, eu que levei ela. Mas eu cresci num lar de amor, mas com uma história bem forte. Uau! E você tem irmãos? Tive 2 irmãos, mas que faleceram. E essa foi justamente disso que envolveu toda essa história forte na minha vida. Eu era criança quando eles faleceram. Eu tive um irmão que nasceu com uma má formação e morreu, eu tinha 4 aninhos. Ele era muito bebezinho. E uma irmã, ele chegou a nascer? Ele chegou a nascer e ficou vivo 8 meses. 8 meses? E eu tive uma irmã mais velha, que ela tinha 2 anos a mais que eu, e ela teve leucemia. E aí faleceu, eu tinha acabado de completar 6 anos, fazia bem pouco tempo. Nossa. Então foi uma história de crescimento em volta do luto e tal, mas... E você tem lembranças assim, ou você foi assimilando tudo que você viveu quando você foi tendo mais maturidade? Não, eu me lembro muito pouco, né? Até porque eu era muito pequena quando ele faleceu. Mas dela, pelo fato dela ser mais velha do que eu, ela teve uma influência gigante em mim. Eu lembro de sentir falta dela. E vieram outras histórias e traumas em volta disso. Eu não fui traumatizada pela morte dela, mas pela consequência do que a morte dela trouxe. Então, mas eu lembro muito dela e ela era super minha parceira, mas era uma irmã ciumenta que me beliscava e tal, aquela coisa. Qual era a diferença da idade? 2 anos de diferença. 2 anos. Então a gente era muito próxima. Ela tinha 9 e eu tinha 6. Ela tinha acabado de completar 9 e eu tinha 6 aninhos. Então foi assim, ela foi muito presente na minha vida enquanto... Até porque quem chegou depois fui eu, né? Fui eu que me intrometi na vida dela. Eu brinco. Mas ela foi muito presente, então eu tenho muita memória dela. É engraçado, mas eu tenho muita memória dela.
E seus pais eram casados? Casados. Não são mais, porque minha mãe é falecida, mas foram casados a vida toda. Então eu fui criada pelos dois, a minha mãe não trabalhava, eu pude ter a presença da minha mãe o tempo todo comigo. E era uma mulher extremamente, que ela reluzia amor e a imagem de Cristo nela, assim, era lindo de ver. Que beijo. E é sobre isso, né? Você, Exatamente. às vezes, é independente da placa de igreja, é você realmente viver aquilo que Cristo prega. Porque, às vezes, a gente sabe, né? Às vezes, tem pessoas que, infelizmente, estão nesses ambientes e não tiveram uma transformação verdadeira. Exatamente. Então, que maravilhoso que ela, né, lhe criou bem. E você, como que foi a tua trajetória aí a partir de tudo isso? É uma história pesada, mas é linda, e eu falo que assim, as pessoas até me perguntam, você sofre de contar? Não, eu amo contar minha história, porque o final é lindo e é quase um conto de fadas, mas não é de fadas, é um conto de Jesus. Eu cresci em volta de N traumas, obviamente, por conta da morte dos meus irmãos. Os meus pais, eu assisti o sofrimento deles e as pessoas me falavam, fica quietinha, porque os teus pais estão sofrendo. Então, eu trouxe para mim o peso e guardei. Então, assim, na época não era natural ir para psicólogo e tal. Então, esse processo que foi guardar as emoções estourou, obviamente, na adolescência. E aí eu me tornei uma menina... Eu não era rebelde, mas eu não era mansa. Então, eu me tornei uma menina difícil. E eu era muito magra e meu pai tinha muito medo de eu ser muito magra, porque minha irmã morreu muito magrinha. Então eu tomei medicação e tal, e engordei na adolescência. E daí virei uma bolinha na adolescência. E aí, assim, naquela fase em que você tá construindo uma imagem de quem você é, eu vim com um sentimento de que eu achava que os meus pais não queriam que eu estivesse viva, e sim os meus irmãos. Então eu construí um processo de rejeição, de guardar emoções e de comer emoções. O comer emoções faz com que você coma comida demais, inclusive. Então, assim, no processo de engordar, por conta de ter que tomar medicação, eu tinha bronquite e tudo mais, eu engordei na adolescência. Quando eu engordei na adolescência, eu não me aceitei aí. Adolescência, qual idade, mais ou menos? 13, 14 anos, mais ou menos. Eu não tenho uma data, uma idade definida, mas é nessa fase. E isso foi me levando a rejeitar mais ainda. Né? O que eu já me sentia rejeitada, fui criando uma rejeição maior ainda. E aquilo explodiu nas minhas relações. Então, eu era muito carente. Eu descobri que, quando eu estava doente, eu chamava a atenção do meu pai, que era o que mais me atingiu, porque meu pai, eu falo que abaixo de Deus, meu pai era o maior para mim, e é essa relação da menina com o pai. E eu acho meu pai incrível, um homem maravilhoso, ele é grande, alto, então eu olhava para ele e falava, puxa, eu quero tudo com ele. E aí ele não estava presente, não fisicamente, mas a dor dele era tão grande que ele não conseguia me dar isso. E eu acredito muito nas 5 linguagens do amor, e a minha linguagem do amor é diferente da do meu pai. Então a minha linguagem é tempo de qualidade, você tem que estar comigo, você tem que demonstrar que você está ali para eu sentir amor. E isso descobri, lógico, que na vida adulta. Mas esse processo todo dele não ter a mesma linguagem de amor que a minha, e ele ainda está sofrendo, então ele estava fechado. Eu não conseguia entender que ele me amava. E aí eu fazia de tudo para chamar a atenção dele. E quando eu descobri que doente eu chamava a atenção do meu pai, emocionalmente e inconscientemente o meu corpo começou a produzir doenças emocionais. E aí, além de eu ter engordado, de eu não estar me aceitando, de eu estar com rejeição, eu comecei a ter gastrite, e era gastrite no resultado, gastrite nervosa. Daí eu tinha enxaqueca nervosa. Todos os meus exames que apareciam de doenças que surgiam, todos tinham cunho emocional. E a gente, claro, que não tinha esse entendimento na época. E aí a coisa foi crescendo e eu fui batendo de frente com meu pai e acabei me tornando uma menina. E eu tenho essa naturalidade de falar e de argumentar tanto quanto ele, só que eu não tinha a honra, né, de abaixar a cabeça. Então eu batia de frente com ele e eu brigava com ele. Quando eu brigava com ele eu ficava pior ainda, porque daí eu me culpava, porque meu pai era a coisa que eu mais amava. E aí isso vai virando um processo horrível, até que eu cheguei num ponto que eu não achava mais um jeito de voltar atrás. Mas eu continuei próxima dele, mas a gente tinha atritos direto. Mas aí chegou uma hora que veio a bulimia,
que era uma forma que eu precisava me aceitar dentro de toda essa bagunça, e eu preciso achar um jeito de me aceitar. E eu comecei a construir uma imagem externa para salvar o que o interno não existia. E aí eu comecei a criar uma imagem de eu quero emagrecer, eu quero ser melhor, eu quero ser mais bonita, eu quero ser isso e aquilo, foi criando compulsões alimentares, compulsões de compra, e aí vira um ciclo horrível e demoníaco. Eu acho que não tem outra palavra. E aí eu cheguei num ponto de eu me tornei anoréxica. Eu sou ex-anoréxica, eu falo. E quando eu estava bulímica, era uma coisa muito pesada, e aí você quer... Vou falar que é ruim, aí você dita se for o caso. A bulimia faz com que você coma demais. Sim. E você vomite na sequência. Sim, e assim, não é natural o vômito, então você provoca. E eu tinha uma casca aqui e uma casca aqui, como se fossem 2 calos mesmo, de tanto que você força, pega teu dente, machuca, sim. E aí você começa com uma mão, com um dedo, daí chega uma hora que um dedo só não funciona, você vai pro segundo, você vai pro terceiro, vai pro quarto. Quando chega no quarto, você precisa aprender a vomitar sozinha, porque daí não tem mais nada, não cabe mais nada. E aí é tão pesado e é tão horroroso isso. E aí nessa hora eu desenvolvi a anorexia, porque eu entendi que eu não ia mais conseguir vomitar o que eu comia. Então eu tinha que parar de comer. A bulimia é quando você provoca e aí quando já... E a anorexia é quando você tem uma visão completamente deturpada de quem você é. Você sempre acha que você está gorda. Você sempre vai achar que você está gorda. Eu tinha 46 quilos, eu tenho 1,74 m. Hoje eu tenho 60 e poucos quilos e sou magra. Então assim, com 46 quilos eu era pele e osso. E eu me via gorda, eu via gordura onde não tinha. E a distorção de imagem mesmo. É tudo voltado para o cunho emocional e traumas mesmo. Fui parar em psicólogo, fui parar em psiquiatra, enfim. Mas e aí, mãe... isso que eu ia te perguntar, tua mãe, tudo isso... E a minha mãe, nesse processo, ela teve um AVC, bem na mesma época, e aí eu pirava mais ainda, porque eu achava que eu estava piorando a minha mãe. E a minha mãe, como ela sempre foi uma mulher de fé, ela sempre me dizia muito, filha, Deus sabe de todas as coisas, e acalme o seu coração. E ela sempre me falou, Deus nunca erra, acalma seu coração. Mas eu não tinha esse entendimento de quem era esse Deus que a minha mãe falava. Porque era uma luta entre a dor do Deus ter levado meus irmãos embora e ter feito toda essa loucura na minha vida e essa fé que a minha mãe tinha nesse Deus que eu não sabia quem era. E é uma história gigante, né? E você chegou a, mesmo não tendo intimidade com Deus, você chegou a questionar Deus... Porque... Eu acho que eu questionei Deus uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Porque eu sempre ouvi falar dele. A gente fala muito sobre isso, né? Você conhece a Deus ou você ouviu falar dele? Eu ouvi falar dele. E eu olhava para minha mãe e não entendia porque ela chorava quando falava dele. Então eu falava assim, quem que é esse cara que ela tanto chora? Porque a minha mãe chorava de falar, ai, Deus é lindo, era só isso, bastava. Nossa. Não era contar uma história de vida ou uma vitória, não. Ela simplesmente falava, ai, Deus é lindo, com aquela cara iluminada, que minha mãe era uma fofa. E você via a emoção plena nela. E eu brinco que eu tinha, e eu hoje sei quem é, eu chamava de avó chata. Porque tinha alguém que ficava o dia inteiro, desde criança, falando aos meus ouvidos. E eu chamava de avó chata, porque era desde as coisas mais cruciais, assim, minuciosas, até as mais graves. Não faça tal coisa. E eu teimava e, claro que dava errado. Ou faça tal coisa, e eu fazia o inverso, ou eu fazia certo. Mas assim, coisa boba, do tipo, vou ligar para uma amiga. Na época era telefone de fio, né, de linha. Ah, vou ligar para uma amiga, vai dar ocupado. E aí, assim, nesse processo, eu tinham pessoas na minha família que eram espíritas. E elas diziam que eu tinha sensibilidade mediúnica. E até nisso eu fui atrás, para tentar entender o que era, porque eu não sentia o processo de Deus na minha vida. Queria preencher o vazio que você tinha. Exatamente. Então, assim, fui para várias áreas e tentar entender. E, assim, a que mais explicava, aparentemente, o que era essa voz que tanto falava comigo, era o espiritismo e tal. E Deus usou uma mula, literalmente, para falar comigo, para me tirar, para eu não ir para lá. Porque eu tinha um amigo na época que ele era espírita, baladeiro, festeiro e tal. E eu cheguei nele e falei, me leve no centro espírita. E ele falou, eu te levo depois que você me escutar. E ele contou uma história horrorosa para mim. E do que ele vivenciava, porque ele era mediúnico. E aí ele falou, olha, eu não durmo, eu não faço tal coisa. Se você errar, porque, enfim...
se você errar, você acorda de madrugada com um espírito te acordando, Meu Deus. te cutucando. Se você beber ou se você fizer sexo fora do casamento. E quando ele me falou isso, eu falei, como assim se eu errar? Eu vou errar. E eu já me achava toda torta, toda errada. Ele falou, não é que eu acho que eu vou errar, eu já erro. E eu falei, não, eu não quero. Ele falou, depois de você escutar tudo isso, se você quiser, eu vou te levar. E eu, não quero. Não é esse Deus que eu estou procurando. E aí me retraí de volta, obviamente, porque eu falei, bom, não é esse o caminho. Mais ou menos quantos anos você tinha aí? Uns 19 para 20 anos, no meio da anorexia, quando eu estava com o pé para morrer já. Nossa. Porque eu tive N crises, fui parar em hospital, fui internada para tomar soro, porque senão eu ia morrer, coisas assim, de numa manhã ter uma crise de perder 4 quilos entre diarreia, vômito. Meu Deus. E tudo mais, e meu pai desesperado. E acho que quanto mais meu pai se desesperava, mais o meu emocional forçava para que eu ficasse mais doente, porque daí ele parava tudo para estar comigo. Então, assim, isso é muito péssimo. O processo de rejeição que o diabo coloca em você é muito pesado. E a minha mãe orava, mas assim, acho que a gente entende que há tempo para todas as coisas. E Deus queria que eu passasse por isso, não porque Ele não gosta de mim, mas porque tinham coisas que precisavam acontecer. E até que chegou um ponto que simplesmente eu tomei uma decisão de que eu precisava fazer algo novo para mim. E nessa busca eu tive relacionamentos errados, e tudo muito errado, tudo muito torto. E num dado momento em que eu estava muito quebrantada, a mãe de uma amiga minha, e eu era super baladeira junto com ela me convidou para ir na igreja. Eu já tinha recebido convites, eu já tinha ido e nada, não curti, não quero ir, não vou usar saião. Na minha cabeça era sempre o saião. E aí resolvi num dado momento, eu estava muito quebrantada, eu estava muito ferida, e eu fui à igreja. E eu cheguei lá e eu brinco que a igreja era uma igreja menorzinha, assim, no interior. E o primeiro dia que fui, falei, nossa, que igreja linda e tal. E assim, foi para mim, eu brinco que o pastor pregou para mim, né? E é bem essa experiência que a gente tem. E eu saí de lá, eu chorei horrores e foi lindo, e foi exatamente esse dia que eu consegui entender por que a minha mãe chorava quando falava dele. E cheguei em casa, minha mãe ainda católica, morrendo de medo dela ficar brava comigo, porque eu fui numa igreja de crente. E eu cheguei, olhei para ela, e ela falou, e daí? Super ansiosa. Daí eu falei, agora eu consigo entender por que você chora quando você fala dele. E ela me abraçou, eu falei, você não tá brava? Porque eu fui numa igreja que não é a sua? E ela falou, filha, a única coisa que eu queria era que você conhecesse ele, não me importa onde você foi. Então, a minha mãe sempre teve uma sabedoria que não vinha dela. Minha mãe não teve estudos, a minha mãe, ela teve o estudo básico só. Então, assim, quando você olhava para o tamanho que a minha mãe era, como mulher, como sábia, você sabia que aquilo não era natural. E é difícil falar dela sem me emocionar, porque ela foi a minha base principal de amor, de carinho, eu falo que a minha parte fofa totalmente da minha mãe. Eu sou duas vertentes, né? A brava, a que lidera, a que organiza, a que cuida de tudo, e o outro lado eu sou aquela mãe fofinha que enche a filha de mimo, de coisinho, de bichinho. Sou assim até hoje, adoro isso. Então eu falo que esse lado é o lado da minha mãe, assim. E aí a minha conversão começou aí, e não foi a minha cura, né? Foi a minha conversão. E daí pra frente, eu falo que começou, sabe, a pontinha do iceberg, era só isso. Lá para baixo tinha uma imensidão de tudo que precisava ser revelado. E exato. Começou-se com um processo de cura pequeno. Eu tive uma pastora que hoje ela é pastora, na época ela era discipuladora. E essa mulher é a Janete. Hoje ela é pastora. Manda beijo aí, ó. Janete, te amo muito, amor. Janete, ela foi alguém que eu precisava de colo, de tempo, de amor. E ela esteve comigo, se deixasse 24 horas por dia. Mãe de 2 meninas pequenas na época, esposa e discípula numa igreja. E ela me deu atenção que foi sobrenatural. Ela me ensinou, ela falava comigo e eu era muito curiosa. Então eu lia, a empolgada que sou, ligava para ela acho que o dia inteiro.
Janete, descobri tal coisa. Janete, tal coisa. O dia inteiro. E você conheceu aonde? Na igreja, nessa igreja. Ela tem o sorriso mais iluminado do mundo, assim. E quero conhecer a voz depois. fofa, ela é maravilhosa. E esse acompanhar dela comigo, ela foi minha professora de fé, de me ensinar o que eu tinha que aprender sobre Bíblia, o que eu tinha que aprender sobre cura, o que eu tinha que aprender sobre repreender em nome de Jesus, sobre autoridade. Ela me deu livros para ler e algumas coisas me ensinaram muito sobre o dar ordens, né? O pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas o outro lado que eu tinha que aprender era abaixar a cabeça e deixar que Deus fizesse o que tivesse que ser feito. E essa era a parte que eu não sabia. Uau! Então, e essa foram anos depois. Meu Deus! E aí o meu processo nesse processo de conversão, eu entendi que eu tinha que vir embora. E aconteceu a minha profissão, porque eu fiz direito. E nisso você estava lá... Num limbo. Lá em Apucarana. Lá em Apucarana ainda. Tá. Mas calma. Ah, tá. Calma, porque eu quero saber esses detalhes aí. Porque nessa transição que tem muitas... São detalhes que viram, né, Lu? São. Você vai contar isso no bloco que vem, né, gente? Ó, vocês sabem que o primeiro bloco é só pra deixar a gente curiosa. Ó, Deus é maravilhoso, vocês sabem. Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. E no segundo bloco você vai saber mais dessa história da Lu. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super, falando sobre empreendedorismo, arte e fé. Quero agradecer você pela sua audiência aqui conosco de sempre. Espero que você esteja gostando aí de acompanhar nossos programas, histórias incríveis aqui. Eu, particularmente, fico muito feliz de saber que pessoas estão vindo aqui contar suas histórias e tem inspirado você. Muito obrigada. E você que ainda não segue, não é inscrito no nosso canal da Rede Super lá no YouTube, vai lá se inscrever, acompanhar esse e outros programas para você se edificar novamente. E não só os programas do Blessing Show, mas também de toda a programação da Rede Super. O nosso Instagram também do Blessing Show para você acompanhar os bastidores. Segue a gente lá para você ver tudo que rola. Tem muita coisa aí nos bastidores para você acompanhar. Também o Instagram da Rede Super para você também rever não só os nossos bastidores, mas como toda a programação. Vamos voltar aqui com a Lu, que tem muita coisa ainda, né, Lu? Muita história. Conta aí, onde foi que a gente parou? Paramos na minha transição entre Apucarana e Curitiba. E aí, conta. Foi logo após a minha conversão, foi um ano depois. E foi orado, foi muito engraçado, porque eu não comentei antes, mas eu fiz direito antes de tudo. Lá? Na verdade, eu fui para o interior de São Paulo para fazer faculdade e tal, enfim, mas meu pai sempre dizia, o direito não tem a ver com você. Eu tenho dom mas realmente não é a minha profissão. Mas você, qual a idade que você foi? 17 anos eu fui para fazer então faculdade. No meio desse logo processo quando eu saí, todo nesse você foi? miolo todo, toda essa bagunça emocional e tal, fui morar fora sozinha. Sozinha. E o meu pai é da área do direito, então eu olhava o direito com a admiração que eu tinha pelo meu pai. E meu pai sempre disse muito para mim, filha, o direito não é justo, o direito segue lei. Mas o meu pai é um homem que busca muita justiça. Meu pai é um homem muito correto, principalmente essa coisa do meu nome, se eu te disser sim ou se eu te disser não, sim, sim. Então, o meu pai é o tipo de pessoa que se ele falar para você que ele está te devendo, que se você achar um negócio de dar a mão, não precisa de documento, ele vai pagar. Uhum. Então, ele é famoso por isso, na cidade onde nós moramos, em Apucarana. Ele não é de lá, mas ele teve uma vida inteira lá. Uhum. Meu pai sempre foi muito famoso, muito conhecido na cidade, como um homem muito correto. Então, essa admiração pela justiça era a admiração que eu tinha pelo meu pai, hoje eu entendo. Mas na faculdade, eu ouvi de uma professora, após uma situação que aconteceu na faculdade, que era um júri simulado lá, que eu tinha ido super bem, mas perdi a causa. E aí eu fui questioná-la, por quê? Que se eu fui tão bem quanto você está dizendo, por que eu perdi a causa?
E ela falou, porque o direito não é justo, o direito segue lei. Ela replicou a frase do meu pai. E naquele momento a minha ficha caiu, eu falei, então eu não vou mais ficar na faculdade. E tranquei e saí. Quanto tempo você já tinha feito? 1 ano, foi pouco ainda bem, mas foi no final desse primeiro ano, mas eu voltei embora assim, sem chão, porque eu tinha construído, eu tinha projetado uma vida inteira no direito. E assim, já tinha toda uma trajetória de como eu ia chegar lá, o que eu queria magistratura, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro e tal. E aí quando eu vi que aquilo não ia me deixar dormir, não era para mim, você simplesmente fala, e agora? Né? Daí cheio de danos emocionais e ainda sem a profissão que você projetou fazer. Então foi tenso nesse processo, mas eu sei que teve porquê, e hoje sei mais do que nunca que tem um porquê. E aí, quando eu estava nesse limbo, que eu falo que foi entre doenças emocionais, conversão, e aí você começa a se questionar, tá? Se eu, né, me converti, ok, Deus é massa, legal pra caramba, mas e pra que eu tô viva? Se pro que eu achei que eu servia, não sirvo, então aí você começa todo esse questionamento, daí você vê gente louvando que é lindo, né? E assim, é quem tá na projeção, né? Quem tá lá e tal. E aí você vê outra pessoa, o pregador que é maravilhoso e tal, e você fala, e eu? Sou o quê? Afinal das contas. Daí tem dom de fala, é inteligente, é isso, é capaz e tal, não sei o quê, e faço o quê com tudo isso? Então, e aí, né, acho que meu processo de pirar foi maior ainda. Eu brinco que a minha conversão não me salvou de cara. Mas eu comecei a me questionar e me cobrar mais ainda. Né? Ainda tinha um processo para passar. Sim. E aí, por acaso, eu acabei que precisava trabalhar, queria trabalhar, fazer alguma coisa, e fui, até para tentar amenizar um pouco tudo isso que eu vivia. E fui trabalhar, e trabalhei em vários lugares, até que eu caí de bandeja, literalmente, porque Deus me pôs lá, numa loja de imóveis projetados. E eu sentei na frente do projeto e falei, nossa, que delícia fazer isso. E aí, a minha ficha caiu, que era uma coisa que eu faço desde bebê, que eu adorava desenhar, que eu mexia em tudo, a casa dos meus pais foi inteira pintada, mexida, eu tirava tudo do lugar. E aí a minha mãe falou, até que enfim você descobriu a profissão, porque você deveria desenhar dentro do meu útero. E aí foi muito engraçado isso, ela falou, filha, isso é super a ver com você, eu sempre fui muito criativa, sempre adorei isso, tem livros e livros e livros na minha casa rabiscados. Meu pai tem livros de biografia que eu rabiscava, que eu desenhava, que eu inventava moda, que eu criava cenários. Então, e o ambiente sempre foi muita influência para mim. Então, cenários eram influência. As questões, das minhas questões emocionais tinham a ver também com os ambientes onde eu estava. E aí, eu fui fazer design de interiores, achei uma faculdade aqui em Curitiba e vim embora. Contrariando muitas pessoas, mas eu cheguei e coloquei para mim, como eu já era cristã, nessa época minha mãe já era convertida, e meu pai continua católico. Eu falei para minha mãe, falei, vamos orar? Vamos. E aí a gente criou um propósito, 21 dias de oração. A gente ia todos os dias de manhã na igreja, antes de eu voltar para trabalhar. Então ela ia comigo, como a cidade era pequena, a gente foi a pé, a gente ia a pé todos os dias, caminhando. Nós fizemos 21 dias de oração, nós duas. Mas eu pus um propósito como resposta. Porque eu sempre fui muito focada no meu pai em relação à rejeição, então tudo que meu pai me falava me influenciava. Mas a minha mãe, por ser muito fofa e por ser muito sábia, eu acabava não focando nela. E o meu propósito foi, e eu, com Deus, eu não abri a boca para ninguém. Eu falei, se a minha mãe me disser sim, eu vou. Se a minha mãe me disser não, eu vou. E essa resposta vai ser a sua. Eu coloquei o sim ou o não da minha mãe como a boca de Deus. E no final desse processo todo, muita gente me disse, não vai. Você vai fazer o quê em Curitiba? Você está louca e tal. E aí eu cheguei na minha mãe. Você não conhecia ninguém aqui? Conhecia, tenho parentes, conheço Curitiba há muito tempo, adorava Curitiba já. Porque não é tão, qual é a distância? 360. Ah, sim. Dá umas 5 horas, não é longe, mas não é perto, não é uma coisa prática. Mas eu ia vir sozinha, né? E com todos os danos emocionais que me envolviam. Então, todo mundo, nossa, tá louca, imagina, super dependente e tal. Né? A filhinha mimada que sobrou. Eu era vista muito assim também. Então, mas eu falei, quer saber? Né? Minha mãe que vai me dizer. E aí disse para ela. E eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que a minha mãe me falou quando eu perguntei para ela. Mãe, o que você acha de eu ir embora? E ela me disse, eu acho que você já deveria ter ido.
Como assim? Ela falou, e como que você vai ficar quando eu for embora? Feliz. Eu levei um choque. Porque eu falei, como assim feliz? Você vai ficar feliz que eu vou embora? Tipo, a mãe que perdeu 2 filhos, que só sobrou eu, e tá feliz porque eu tô indo me mudar para outra cidade, que é 5 horas de distância, que não é tão fácil de me ver de volta. E ela me disse, filha, você não cabe aqui. Não é aqui o mundo que Deus tem para você. E uma mãe nunca é feliz quando vê um filho triste. Então eu prefiro sentir saudade de você à distância e te ver feliz, porque a sua vida não é aqui. Eu falei, como que você vai ficar sem mim? Você vai estar... E a minha mãe não dirigia, então ela dependia muito de mim e do meu pai para muita coisa. E aí eu falei, quem vai te levar? Quem vai te buscar? Seu pai? Ela foi tão linda, ela falou, você está trocando os papéis. A mãe aqui sou eu. O seu pai é meu marido. É ele que tem que cuidar de mim. Então você vai embora, resolver a sua vida, e quem vai cuidar de mim é seu pai. Quando eu precisar ir e voltar de algum lugar, é ele que vai fazer isso. E ali ela me libertou. E aí vim embora. Ela sempre foi minha calmaria. Aquela que eu ligava e falava, mãe, o mundo caiu. Ela falou, tá bom, só encosta. Que Deus sabe o que está fazendo. Sabe? Eu brinco que se o mundo estiver caindo, ela vai encostar e vai falar, tá bom, então eu vou esperar Jesus chegar aqui, que tá tudo certo. Se esse é o propósito dele, é isso que vai acontecer. Então, ela era... Por isso que eu digo que ela foi a pessoa que mais me mostrou o quanto fé é possível mover montanhas. Uau. Então, ela era fantástica, assim. E aí vim embora. E chegar em Curitiba foi tudo uma novidade. Recém-convertida. Fiz muita coisa errada nesse processo de estar convertida, de sem ter uma base real ainda. Então, depois assim, que você chegou aqui, né? Depois que eu cheguei aqui, você se perde muito, você não entende muito. Amizades erradas. Fui parar em lugares absurdamente absurdos, assim. E história para um outro momento. E coisas, assim, muito loucas que aconteceram. Mas até eu aprender e me posicionar, assim, não, eu não quero isso. E eu não tinha uma igreja ainda aqui, então, assim, a igreja que eu conhecia aqui era muito longe de onde eu morava, e eu vim embora estudar, então, assim, eu vim sem carro, literalmente, a universitária quebrada, né? E aí, sem carro, numa cidade grande, e eu frequentava a CCC, que é lá na saída para São Paulo, que é a igreja que fundou a minha, lá em Apucarana. Então, era a minha casa, em teoria, né? Mas eu estava muito longe da onde eu morava. Eu sempre morei aqui perto do Portão Água Verde e tal. Então, ficava muito distante para mim. Falei, não vai rolar. E daí, não fui para a igreja. Então, fiquei muito tempo longe. E aí, eu tentava orar em casa. E tentar orar em casa funciona mais ou menos. Nunca funcionou direito. Sim. Então, nesse processo, eu fui me perdendo de quem eu realmente estava me tornando. Nem quem eu era ainda, né? Porque era muito nova, convertida. E num dado momento eu pedi para que Deus botasse a mão nisso. Falei, olha, tô indo pro lado errado, de novo. E como que estava a questão da bulimia, da anorexia? Não estava bem, a anorexia já tinha acabado. Eu já tinha voltado, mas a bulimia ainda existia e eu tenho que cuidar até hoje, assim, não, eu sou curada dela. Mas eu tenho que cuidar porque se torna um processo físico, né? Facilmente, dependendo do que eu como, eu tenho consequências do que eu causei, né? Por conta da bulimia. Mas, graças a Deus, ela está controladíssima agora e em paz. Eu não tenho mais esse problema com ela. Eu tenho consequências que eu creio que Deus também vai curar. Com certeza. Mas a anorexia nessa época já estava bem, o que não estava era meu emocional. Porque aí você não é mais anoréxica, você começa a comer de volta. E aí você tem medo de engordar, né? Então, essa construção de imagem sempre foi muito, para mim, sempre foi muito pesada, assim. Então, eu era muito preocupada com isso. E as pessoas até, notam o quanto eu sou muito preocupada com a aparência. E ainda sou, mas não com esse peso mais. Mas você constrói uma imagem para tentar esconder dor, né? A gente cria uma parede para que o que está dentro de verdade não pule para fora. E aí na faculdade e tal, e eu sou alta, a gente chama atenção. Eu brinco que eu falo, sem falsa modéstia, eu me acho uma mulher bonita. Sim. Então, eu estava bem. Tô bem do jeito que eu quero e tal. Mas não estava bem.
estava totalmente errado por dentro ainda, toda ferida, machucada e sem saber as feridas. Porque eu tinha muita memória construída de tudo que aconteceu e muita memória apagada, né? Porque o nosso cérebro nos protege da dor. Então você esquece, né? Ele guarda lá num lugarzinho e esquecer não é não ser influenciado por aquilo. Então eu tinha influências de todas as dores, dos traumas, mas não tinha memória daquilo. Então isso sempre me influenciou. E aí, durante a faculdade, num processo, eu saí, conheci meu marido uma semana e pouco depois de uma oração que eu fiz no banho. Num dia que eu estava muito mal. Daí eu falei, Deus, eu estou vendo que eu estou indo tudo errado de novo. E eu não tenho força para sair disso. Ou o Senhor movimenta alguma coisa, ou o Senhor coloca alguém na minha vida que seja a pessoa certa para mim, ou eu simplesmente tenho certeza que eu vou ruir. E não é porque eu quero ruir, é porque eu não tenho mais força para continuar em pé sozinha. Foi muito engraçado, e aí isso explica-se muito a minha dependência emocional, obviamente, né? E coincidentemente, uma semana depois eu conheci meu marido, que temos uma história linda, e a gente começou a namorar muito rápido, eu conheci minha sogra muito rápido. Qual foi tudo o contexto muito rápido. A gente se conheceu através de uma amiga que nós tínhamos em comum. E eu tinha uma paquerinha num amigo dele, que por incrível que pareça, esse amigo que acabou nos apresentando de verdade. Mas não era uma coisa que tinha de sério, assim. E eu não queria aquilo. E aí eu olhei para ele, achei ele um homem bonito, mas assim só. Ah, tá, que é bonito. Não me toquei que pudesse ser algo a mais. 2 dias depois a gente se falou de novo. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento longo, fazia pouco tempo. E eu estava indo num restaurante, num loungezinho, assim, com uma outra amiga. E ele falou, o que vocês vão fazer hoje? Eu falei, eu vou em tal lugar. Ele falou, posso ir junto? Foi muito engraçado. Eu falei, pode. E aí, mas ele queria me buscar em casa. Falei, capaz que eu vou deixar ele me buscar em casa, não conheço a pessoa, não, né? Tipo, jamais, marquei. Você morava sozinha ou morava com alguém? Sozinha. Morava sozinha mesmo. E aí, não deixei ele me buscar em casa, né? De jeito nenhum. Encontrei com ele num shopping, assim. E daí, de lá, nós fomos para esse lugar. E eu me lembro que na recepção, ele tocou na minha mão. E eu tive a sensação de que eu era uma criança, uma adolescente de 13 anos, assim. Que estava chegando perto do primeiro namoradinho. Tremi o pé, a cabeça. Eu falei, credo, que coisa estranha é essa? Tipo, oi, né? Quem é você? Foi muito engraçado, assim. E foi uma conexão muito forte, muito intensa. A gente começou a namorar no outro dia. Um dia depois eu conheci minha sogra. 7 meses depois estávamos casados. Uau! E foi um casamento lindo, foi uma história linda. E ele era cristão? Não, você conheceu, não? Não. Meu marido era ateu. Era ateu? E a história dele é linda também. Ele vai vir contar. É um longo processo. Ele tá aqui nos bastidores, e que ó, o menino filmando tudo. Meu videomaker parceiraço, particular, né? lindão. Tudo que eu tô vendo. Meu marido é um gato lindo. Vai vir contar a história aqui, já tô curiosa. Vai vir os dois aqui então contar esse detalhe da história. E aí ele passou por um processo lindo com Deus. A história dele é muito particular, mas é linda a história dele. E nós nos casamos 7 meses depois, num gazebo, com os pastores da igreja que eu estava congregando nessa época já, que eu fui para uma igreja porque era perto da casa dele, a gente se conhecia alguns amigos e tal, e acabamos indo para essa igreja. E que não foi a igreja que eu acabei me firmando, mas o pastor se tornou uma pessoa muito próxima da gente, ele acabou fazendo o nosso casamento e sendo o nosso padrinho. Olha. E aí a Janete e o marido tinham acabado de se tornar pastores, que eram esse casal de Apucarana. E eu chamei ela para ser minha madrinha. E no final, inclusive, a oração final do nosso casamento é feita pelo Carlinhos, que é o marido dela, que já tinha acabado de se tornar pastor. Então, eu fiz questão, eu queria muito que eles estivessem aqui. Essa Janete é aquela que... Lá de Apucarana, que foi minha discipuladora. Ah, que bênção. É uma mulher que eu vejo ela tão pouco hoje, mas eu falo que ela está viva dentro de mim todos os dias. Sim. Porque muito do que ela fez, muito de quem eu sou como cristã hoje, acima, lógico que Deus acima de qualquer coisa, Sim. mas muito de quem eu sou e muito da minha visão como cristã veio dela. Uau. Amor mesmo, assim. E ela tá lá ainda em Apucarana? Tá, e ela é hoje pastora líder da igreja junto com o marido dela. Uau. Já mandou beijo, né, pra ela? Já mandou. Nova Aliança lá de Apucarana, a igreja é maravilhosa e que bênção. de amor puro, assim. Bênção. Então, foi tudo muito bonito.
E o casamento, ia chover no dia, tinha previsão de chuva. E eu me lembro que na semana eu orei, entreguei a Deus e falei, Senhor, ok, se chover, paciência. Mas assim, eu queria muito que não chovesse, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu estava aprendendo, sabe, a dar algumas a dar um pouquinho de corda para Ele. Sim. Não só pedir, mas entregar um pouco e entregar acordei de a corda, manhã. na realidade, né? Acordei de manhã, não tinha entregado a corda ainda não, eu estava só afrouxando. Ah, tá. Eu acordei de manhã e abri os olhos, quando eu vi o céu, ele era mais azul do que a sua camisa. Nossa. Então foi assim, nossa, que coisa mais linda. Nossa, então foi tudo muito, muito lindo, assim, e o casamento foi lindo e foi tudo muito perfeito. E aí começou a nossa história, eu tenho um ovário só, porque eu tive que tirar um ovário bem no miolo do vucu-vucu da transição da anorexia, com 20 anos mais ou menos. Nossa. Então eu sabia pela medicina que eu teria dificuldade para engravidar. E aí nós decidimos que não tomaríamos remédio, porque o médico me falou, em 1 ano você vai levar pelo menos 1 ano para engravidar. E eu me lembro que, né, no meu topete, que sempre me coube, foi olhar para o médico e dizer, a sua medicina eu respeito, mas o Deus que serve, que eu sirvo, é maior do que o que você me disse. Então está na mão dele. E ok, nós nos casamos, o meu marido teve que ficar um tempo no Canadá, e foi bem no meio de uma reforma que nós decidimos fazer, isso dentro de 3, 4 meses de casado. Então, assim, com toda essa loucura, com esse vucu-vucu, eu não saí do plano de saúde do meu pai, não entrei no dele, não fizemos. E ele foi viajar para fora, ficou fora 3 semanas, e eu tinha acabado de sair do trabalho que eu estava para concluir a faculdade, que eu fiz o curso e tal, e não voltei. Que daí a gente foi nessa, né, de casa, vamos para a lua de mel e volta, e não voltei a trabalhar. Falar, quer saber? Eu vou aproveitar que já que estou aqui no meio de São Vucu-Vucu de obra, que o empreiteiro era uma pessoa que a gente tinha de confiança, e eu fiquei essas 3 semanas na casa dos meus pais. E aí a minha mãe, ai, vamos no médico, ver como que você tá e tal. E fui no médico, e o mesmo médico me disse a mesma coisa. Você terá dificuldade para engravidar. E eu respondi de novo a mesma coisa. Eu super te entendo e te respeito, mas o Deus que eu sirvo é maior que isso. E a minha mãe, dias depois, não, minto, troquei as histórias. Naquela semana, eu acordei de manhã, dei bom dia para minha mãe, ela estava na cozinha e é onde a minha mãe orava, que a janela da cozinha dela dava de frente para o céu. E ela orava todos os dias de manhã ali. E eu falei, bom dia. E ela, bom dia, Deus me disse que você está grávida. E você está louca? E ela, não tô louca, filha. Você está grávida. Eu falei, mãe, da onde que você tirou isso? Você está grávida. Eu falei, mãe, você quer tanto uma neta? Que você está grávida. E abrindo um parênteses, quando eu comecei a namorar meu marido, minha mãe sonhou com minha filha. E ela me ligou, contou que a minha filha era uma criança loirinha, sapeca, minha mãe é negra. Eu sempre quis um bebê Johnson, que eu achava a coisa mais fofa do mundo, aquelas bochechas gorduchas, o bebê branquinho com as bochechas rosa. E eu queria muito isso. E ela falava, esquece, você não vai ter. Meu pai é bem branco, minha mãe é negra. E ela falava, Lucimara, não vai rolar o bebê branco. Dessa proporção de fofura com os bochechas rosa e tal. E daí ela falava assim, seu filho vai ser lindo, mas não vai ser assim. Eu falei, tá bom, mãe, mas eu gostaria. E aí, voltando ao parênteses, né, ela sonhou, deu o nome da minha filha, enfim. E ela me disse isso, que eu estava grávida. Eu falei, cara, você quer tanto a Grazi, que você tá aí já pirando. Tinha um nome, já Sim, tinha um no nome. sonho, ela me disse o nome da minha neta é Graziella. E você falou, vai ser. E aí a gente foi procurar o que significava Graziella, né? E Graziella significa graça. E no latim é graça e no italiano é alegria. Sim. E eles entendem o graça no latim como graça do Senhor. Uau, então eu falei, que lindo. Tá. Manda beijo pra Grazi, já mandou? Amor da minha vida. Princesa. Ai, ela é linda. Eu sou uma suspeitaça, menina eu concordo. Deus, linda. Deus tem grandes coisas pra você, Amém, viu, Grazi? tem mesmo. Eu quero aproveitar que eu mandando um beijo aqui pra Grazi. A gente vai pro intervalo, tá? E na volta você continua. A gente sabe, não dá tempo contar as histórias todas. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show.
Estamos de volta com o Blessing Show. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência aí conosco. Um prazer saber que você está assistindo e sendo edificado com o nosso programa. E eu quero agradecer aos nossos parceiros do Blessing Show. Primeiramente, meu amigo cabeleireiro já de anos comigo, Bruno Macário, que fez aqui meu cabelo hoje. Hoje ele deu uma parada nas pontas do meu cabelo, que ele falou, amiga, vamos cortar essas pontas. E ele faz tudo assim, como mágica, mãos mágicas. Atende ali pertinho do Shopping Palácio, no Salão 2002. Vou deixar aqui o Instagram dele. Vai lá, diz que você viu no Blessing Show, diz assim, eu vi o cabelo da Mari, incrível, quero o meu também assim. Vai lá que ele vai fazer um atendimento especial para você. Também minha amiga Gislaine Santana Makeup, ela também atende 15 anos, casamento, eventos, vai na sua casa, vai onde você estiver, maravilhosa também, tá comigo desde o início do Blessing Show. Quero agradecer esses dois que são parceiros já de anos, mas também quero agradecer as novas parcerias aqui comigo, muita gente abençoada. Quero falar que, hoje eu estou vestida de chique simples. Gostou, amiga, aqui do look? Look maravilhoso. Lindo, chique. Tem simples também, tem todos os looks lá. Gente, eu fiquei apaixonada lá. Ai, uma graça. Lá no Shopping Itália. Ela vai no mesmo café lá da Dai. Ai, que a demais. Tati, um beijo pra você, minha amiga. Gente, os looks incríveis lá na Chique Simples. A gente vai deixar aqui o Instagram pra você conhecer mais sobre a loja e ver os looks lá, você vai se apaixonar. Tem desconto lá também, diz que viu no Blessing Show, looks maravilhosos. E quero falar também de Pãozinho da Hora. Bom. Já ouviu falar do Pãozinho da Hora? Pertinho da minha casa. Pertinho da sua casa? Bem Olha, pertinho, uma delícia. Gente, delícia. Tem vários lugares em Curitiba, Pãozinho da Hora, então não fica na vontade, a gente vai comer aqui depois que acabar, mas você não pode ficar à vontade. Aqui o Instagram do Pãozinho da Hora para você ir lá se deliciar também. E eu quero falar também do nosso especial de final de ano. Nós estamos preparando um programa especial do Blessing Show aqui no Templo da PIB. Não sei se você conhece, mas é um espaço bem grande. A ideia é a gente fazer estilo altas horas com plateia, banda, vários convidados assim especiais que a gente tá programando e a gente quer convidar você para estar com a gente. Vai ser no dia 11 de novembro, vai ter uma seleção da plateia, mas a ideia é a gente fazer com mais frequência depois. Mas eu quero falar com você que quer ser parceiro do Blessing Show, patrocinador, associar aí a sua marca a esse projeto que vem divulgando aí histórias, trajetórias. Esse é o nosso propósito maior. Se você quer ser um parceiro do Blessing Show, um patrocinador desse nosso especial, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ter sua marca, a sua empresa com a gente. Lu, vamos. Aí a gente que resumir, tem né? muitos detalhes, né? Mas onde foi que a gente parou? Na minha gravidez, que aconteceu, já foi assim. Sua mãe falou, você minha tá mãe grávida. falou que eu estava grávida e eu realmente estava grávida. Uau! No mesmo médico você foi? Não, daí eu já era estava outra. voltando para Curitiba e acabei que vim aqui, liguei para ela para contar que estava grávida e ela falou, eu já sabia, você sabia que eu já sabia. Uhum. E assim começou a história mais linda da minha vida, que eu falo que a minha filha é o maior presente que Deus já poderia ter dado para mim. E ela é o meu resumo eu brinco que ela é quase meu amuleto de força, assim. Que todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo Deus na vida dela. Eu vejo quanto Ele foi gracioso comigo, misericordioso comigo, e o quanto eu aprendo com ela todos os dias. O quanto o meu processo de cura foi forçado, porque eu precisava ser melhor para ela. Primeiro, quando eu entrei no meu processo de cura, que foi uma coisa que a gente já estava num casamento, com uma construção familiar muito poderosa já, nós tínhamos muito amor, mas nós batíamos muito diferente, porque eu vim com os meus traumas, meu marido com os dele, e cheio de particularidades. Meu marido é um homem incrível, forte, líder nato e grande executivo e tudo mais. A gente batia muito diferente. E nesse processo, inclusive, já com a minha filha pequena, ela é super inteligente e tal,
Então a gente tinha toda essa construção e eu me deparei com um marido que viajava demais, porque ele era executivo de multinacional. Com a minha dor da ausência do que eu sentia do meu pai, então eu projetei isso tudo no não quero que a minha filha viva isso. E aí eu comecei a ter muitos medos, e aí na falta de sabedoria e com um trauma gritando em volta, eu comecei a me tornar uma mulher que cobrava demais. E eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, e a gente brigava muito, porque eu não tinha sabedoria para e nem meu marido tinha. Então nós dois batíamos de frente. E aconteceu, infelizmente, uma falência séria, seríssima, na empresa dele, que ele já tinha, ele era um dos sócios, e qual é a aquilo área? foi um ruir. Ele é palestrante. Mas a área que ele estava da empresa era de palestras? Não, ele era diretor da Executivo. empresa, mas ele sempre foi essa parte do executivo e de quem está de frente. Ele era sempre a cara de tudo. E ele é palestrante, treinamento para liderança e tudo mais. Então ele sempre foi uma presença muito marcante. Ele é uma presença muito marcante. E eu sempre fui muito aquela que fala muito com ele. Eu sou a maior admiradora e a maior crítica do meu marido. Sempre fui, acho que vou continuar sendo, mas hoje com sabedoria. Crítica construtiva, né? Então, esse processo de bater de frente foi bem intenso e veio a falência. No mesmo tempo veio a doença da minha mãe, que ela teve um AVC e ela ficou 8 anos em estado vegetativo. E o meu pai assumiu tudo. Entre nos ajudar na falência, cuidar da minha mãe, ajudar da falência e tudo mais. Então, foi um processo bem horroroso, assim. Mas com isso, eu me senti tão mal e culpada de estar usando o dinheiro do meu pai dentro do momento que ele estava precisando tanto cuidar da minha mãe, que eu voltei para dentro da casa dele, com a minha filha e com o meu marido. Eu decidi isso. E fui. Para ajudar ele. E para ele me ajudar. Nisso, eu falo que algo mudou muito a minha vida, que é um livro chamado A Cabana. Sim. Tem uma frase no livro que fala sobre você voltar para o lugar de onde a sua dor, onde você parou, que é o lugar da sua dor. E isso aconteceu quando eu voltei para a casa do meu pai. Eu vou resumir um pouquinho, porque a história é tão gigante que se eu ficar nos detalhes... Em resumo, eu voltei para dentro da minha dor. Em resumo, eu encarei a dor de frente. E eu entrei num processo de brigar com Deus exatamente como aconteceu no livro. E nesse dia, Deus desmascarou todas as facetas que eu tinha construído sobre ele. Não as minhas, as dele. As que eu criei para ele. Sim. E eu briguei com Deus de xingar, de ficar brava, de falar palavrão, pô, você acabou com a minha vida, você matou minha irmã, você fez isso, você fez aquilo. E nisso Deus fez uma desconstrução toda, de toda essa imagem errada que eu tinha dele. E eu me lembro que no final dessa discussão eu estava exausta, como se eu tivesse corrido uma maratona. E ele falou, agora, daqui para frente, eu vou construir para você quem eu sou. E foi outro perder de chão, né? Ô louco, e agora? Né? De repente eu conheci um Deus que eu achava que conhecia, mas que era um Deus de autoridade, um Deus que eu servia por medo, e aí de repente eu não sei mais quem é. E ele veio nesse processo, e todo esse processo que foi pós-leitura da Cabana, eu falo o livro porque ele realmente foi o livro que marcou minha história, assim. Veio um divórcio, que nosso casamento ruiu, veio o falecimento da minha mãe, e voltar para Curitiba. Numa palavra de um pastor, assim, muito forte. Pegue a sua barca, porque Jesus está no barco, e volte para sua casa. E voltei no meio da nossa separação, de divórcio e brigas e tudo mais, voltei para minha casa. E comecei a perceber, assim, que todo o meu processo de estar dentro de um ambiente que trazia dor me fazia mal. E aí, como profissional, trabalhando, mãe de uma menina, passando por um divórcio, eu entrei num processo de cura gigante, entre voltar e entrar no meu deserto. E eu caminhei todos os dias com Deus, e é uma história incrível, que se eu for contar não vai dar o tempo. Mas num outro momento você vai me trazer aqui de volta para contar. Eu vou. E a gente entrou num processo lindo, eu entrei no meu processo de cura, eu descobri todas as histórias da minha infância, eu encarei a rejeição de frente e entendi de onde ela vinha, que não era do meu pai, mas foi ele que levou a história para mim. E ele me contou toda essa história. E Deus me curou de uma rejeição gigante. E eu vi que Deus tinha me levado naquele processo certinho, entre conhecer, entender
a tal da voz chata, que eu, depois de muito tempo, descobri que era o Espírito Santo. Fui conduzida o tempo todo por ele, nesse processo. E no final desse processo, o meu casamento foi restaurado. E eu orava muito, porque eu queria muito meu marido de volta. E nós nos reconectamos e nós construímos uma família que hoje eu agradeço a Deus por sermos quem somos. Temos uma filha maravilhosa que superou tudo que a gente passou e está aí. E profissionalmente criou-se uma história que eu comecei a perceber que os ambientes fazem mal em volta de tudo, não só por conta disso. Eu falo que eu criei uma palestra que se chama Ambientes que Curam versus Ambientes que Adoecem. Ah, mas você está atribuindo a cura à palestra e não a Deus? Ou ao ambiente ou não a Deus? Não. Eu estou atribuindo que todo um mundo que Deus criou tem influência sobre nós. Os ambientes onde estamos inseridos, ou as ambiências que a gente está, com quem a gente convive, a bagunça que a gente vive, a casa bagunçada, um lar não bem construído, histórias da infância, traumas vividos, fazem com que você possa vir a adoecer física e mentalmente. E nisso tudo eu acabei fazendo pós-graduação em psicologia para entender melhor, que era uma coisa que eu já gostava, e eu fui entendendo entre fazer projetos de interiores, que era realmente a minha profissão, que é o que eu sei, entre entender o emocional das pessoas e perceber que nesse processo de 20 e tantos anos de profissão, eu fui vendo que quando eu mudava os ambientes, as pessoas mudavam. Eu tive clientes que vieram de psicólogas, que foram indicadas para mim, porque ela estava depressiva por causa da casa. Ah, mas que futilidade, não é fútil. Existe um estudo que alega que os ambientes interferem na nossa vida por cerca de 10% de tudo que a gente tem. Então, assim, quando você para pensar que 10% tem a ver com o ambiente e os outros 90% é um mundo inteiro, é muita coisa. Sim. E aí eu fui entendendo que ser uma esposa sábia cabia a mim construir uma casa de amor, uma casa organizada. Eu não estou dizendo de gastar milhões num apartamento e fazer uma super decoração, me contratar para ir lá que eu consigo e é legal pra caramba. Mas eu estou dizendo entre criar um lar de amor, com costumes, com organizações, em pôr a mesa, em fazer um jantar bonito, entre organizar ou ter um cantinho para você. Para que no final do dia, que nós como mulheres profissionais, ou o marido, que ele possa chegar naquele lugar e se sentir em paz, se sentir num refúgio, e que isso faz diferença. Ou no seu trabalho. A palestra ela não foca só num público. Eu digo que ela é uma palestra tão ampla que ela foca em quem quer melhorar o ambiente para se tornar pessoas mais saudáveis. Eu fiz um estudo até com a minha endócrina, e que ela fala muito sobre a influência dos ambientes. É um estudo do Albert Einstein. Sim. Sobre medicina interativa e integrativa, que fala que essa mudança da ambiência mental, física, emocional, o ambiente como um todo, te leva a adoecer quando você está num ambiente muito carregado. E ela já me contou algumas histórias que a gente percebe que quando a gente entra num pico de estresse muito grande, a gente desenvolve doenças graves, fisicamente, porque a nossa cabeça, nosso corpo acaba adoecendo por conta do emocional. E eu fui me tocando que, opa, mas essa conversa tem tudo a ver com o que eu sempre acreditei. E aí foi aí que surgiu essa palestra para realmente ajudar pessoas. E o mais engraçado é que eu estava sentada numa rede em Salvador, na frente do mar. E o nome surgiu ali, depois de eu ter orado. E aí eu entendi que existia um propósito de Deus nisso tudo, porque já fazia muitos anos que eu perguntava para Deus qual é o meu propósito. Para alguém que fala bem, porque eu sei que falo bem, eu já era palestrante antes, para alguém que tem tanto conhecimento de interiores, eu faço o quê com isso? Por que eu cuido tanto das casas das pessoas? Por que eu aprendi a cuidar da minha casa? O que eu faço com tudo isso? E aí, de repente, isso caiu, assim, de uma forma que eu falei, meu Deus, eu vou poder ajudar mulheres, eu vou poder entrar na vida delas de uma forma diferente, vou poder contar um pouco da minha história, vou poder explicar que os ambientes têm uma grande influência, mas que não só isso, mas cuida da sua casa, cuida do seu jardim, que as borboletas vão florescer. Então, quando você traz paz para o ambiente que você está, isso comprovadamente faz com que o seu corpo reaja
de forma positiva e de forma que você comece a ver as coisas com mais tranquilidade. Não aumenta picos de ansiedade. A gente está vivendo tempos muito difíceis, a gente não tem espaço para descansar, porque a gente vai para casa, mas a gente vai com o celular na mão. Então, assim, a gente tem inúmeras informações no externo, e aí a gente vai para dentro de casa e também tem. E aí a gente não tem o cantinho da oração, a gente não tem o momento do jantar, a gente não tem um canto para descansar, a gente tem um quarto bagunçado, a gente tem cores erradas, a gente tem tudo muito pesado. E aí a fé que deveria ter não tem. Você começa, mas a minha casa está ruindo. Por que ruindo? Será que não está na hora de você dar uma revisada geral? Mas é culpa do capeta. E daí a gente brinca muito e a gente dá culpa para ele, porque ele é culpado mesmo, mas será que a gente não está dando culpa demais para o que caberia a nós? Tinha um pastor que falava muito isso, assim, estica a mão. Você está vendo essa distância? Enquanto isso aqui alcançar, Deus não se movimenta. O que cabe a você fazer, cabe a você fazer. Uau, Quando você não tem mais como alcançar, é aonde Deus vai agir. Então, assim, no que você pode agir para mudar isso, o meu casamento me ensinou muito e essa separação me ensinou muito. Porque o meu marido entrava na minha casa, quando ele ia visitar minha filha ou fazer alguma coisa, porque a gente sempre foi sócio, ele falava, eu sinto falta daqui. Então, eu vi o peso que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa história contada dentro de um ambiente tinha para ele. Então, assim, claro, foi Deus que restaurou o nosso casamento. Mas toda uma história que a gente tinha, o ambiente, a construção de um ambiente de amor. E aí, nesse processo da minha cura, do me entender, do entender quem eu era, da minha identidade, de ser firmada, do eu sou a Lu Almeida, eu sou a Lucimara. Lu Almeida é minha marca e acabou saindo, se tornou Lu Almeida porque foi um sonho que Deus me deu. E, poxa, é o nome da minha mãe, é o sobrenome da minha mãe, e todo mundo me chama de Lu. E aí se tornou a Lu. Então, eu sou a Lu. Inclusive, meu @, aproveita aí, gente, para me seguir. Já tá aqui, ó, vamos colocar então, já aqui embaixo. Eu sou o Lu Almeida. E aí, isso tudo fez com que eu entendesse quem eu era. E aí, cuidar da minha casa foi o meu primeiro processo, porque o que é mais caro para mim está lá dentro. Não é um móvel de design assinado, é o meu marido e a minha filha. Que abaixo de Deus eles são tudo que eu tenho de mais precioso, mais valioso, e é tudo para o qual eu quero me dedicar. E aí, disso é o que sai o meu amor, a minha força, a minha voz para falar, a minha história para contar, o testemunho que eu tenho como família, como cura, como vida, vem dali, vem de tudo que eu busquei. Então é isso que me move, que me movimenta, e dentro de tantos traumas, foi a minha família que me ajudou e construir isso tudo, e construir essa palestra, e tá aí para falar e para contar essa história para mulheres e para pessoas, porque eu tenho os dois lados da palestra. Eu quero uma bem específica para mulheres, para falar bem sobre as nossas particularidades, né? O quanto nós somos um universo, para realmente construir lares mais saudáveis. Uau! Lu, que incrível, meu Deus, Deus ele é perfeito. E como a gente falou, né, às vezes a gente passa por certas coisas que a gente não entende, não sabe porquê, mas o Senhor, ele sabe todo o nosso futuro, já tem desenhado. E com certeza você já tem, né, ajudado muitas mulheres, mas acho que é só o início, é um projeto novo essa palestra. É um projeto novo, tá nascendo agora. E olha que engraçado, eu trabalho muito com isso, né, sou mentora de comunicação, a gente faz a construção da história. E eu também vou falar aqui, porque eu sei que a gente também tem que colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu também sempre quis escrever um livro. E aí, entendo que é aquilo que aconteceu com você também. A gente vive as coisas e às vezes a gente pensa assim, será que é a hora... Eu não sei se passou isso com você... Será que é a hora de eu contar? E você vai vivendo, se acha na tua profissão. Sim. Mas chega um momento da sua vida que você entende, não é isso. Foi o que aconteceu com você. Sim. Você juntou aquilo que você viveu na questão do design de interiores. Exatamente. Sobre ordem, sobre casas, sobre ambientes. E também você juntou tudo aquilo que você viveu, com certeza você fala da tua história. E viu, né, Lu, que realmente era isso que Deus queria. Exatamente. E é muito importante você entender a estação que você tá, o momento, e pedir para que Deus
guie para que você conte, porque toda a tua história que você vive, o Senhor, Ele quer que você fale, Sim. usar a sua voz. Exatamente, tudo tem um e propósito. tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas Amém. aí na sua vida. E Lu, queria que você contasse mais, porque eu sei que tem muitos detalhes, vai longe. muitas coisas. E aí eu acho que você deve ter projetos aí com o maridão também junto. Ele é palestrante também, né? Ele é palestrante. Mas você vai vir contar com ele, com tá? certeza. Vamos marcar logo em breve, ela vai sair daqui, já vou marcar. Mas quero que você deixe uma mensagem, amiga, para os nossos telespectadores, daquilo que você tem no coração, que você quer deixar aí para o nosso público. Eu tenho um versículo que move minha vida. Todas, e eu sempre escrevo todas em letras garrafais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que eu digo todas? Porque toda a minha história, quando eu olho para trás e vejo a minha história, eu falo, nossa, mas que história difícil, de dor. Mas isso tudo construiu quem eu sou hoje, quem é a Lu. A Lu é uma mulher que hoje se identifica e se olha como uma mulher amada do Senhor, como filha de um Deus grandioso, uma mãe profissional, esposa. Eu amo ser esposa, eu amo ser mãe, e isso é o meu principal legado. E amo ser cristã, amo falar a minha história, amo contar tudo que sou. Então eu vejo abertamente que Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes a gente acha que a gente não tem propósito, que a gente veio ao mundo a passeio, que a gente está perdido aqui, que a gente caiu de bandeja. Mas não, todos nós temos um porquê. Às vezes você está vivendo um momento tão pesado e você fala, poxa, mas por que eu continuo aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui? Por que Deus quer que eu passe por isso? Deus não quer que você passe por nada de dor, mas às vezes a sua história é necessária ser vivida a parte da dor, para que lá na frente uma história linda possa ser contada e salvar um mundo inteiro. Às vezes uma pessoa só já vale uma vida inteira, mas e aí quando você pode mover mundos e trazer cura e trazer benefícios e levar essa pessoa a ser salva e a conhecer Jesus, esse amigo tão lindo, um irmão tão poderoso e um Senhor tão incrível, faz toda a diferença. Ele é perfeito, Ele nos ama, Ele nos escolheu um a um, e isso não tem preço, não há. O sangue dele na cruz vale cada gota e o valor disso é realmente infindável. Uau, Lu, obrigada, viu? Ai, amiga, muito obrigada a você. Foi Eu maravilhoso. Gente, vocês gostaram? Gostaram, né? Foi maravilhoso, mais um programa incrível. E ela vai voltar. O pessoal Voltarei. sabe que aqui o pessoal vira sócio do Blessing Histórias Show. longas. Espero que você tenha, com certeza, edificou muito a sua vida, a história da Lu. E acredite, o Senhor é aquele que muda histórias e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida também, assim como fez na da Lu. Obrigada, amiga, por estar aqui. Eu que agradeço, foi lindo. Vai voltar. E, gente, obrigada também pela sua audiência aqui mais uma vez. E nos vemos no próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.